Estamos saindo daqui agora pro carrego. Vamos carregar. Eu vou filmar aqui pra vocês verem aqui. Depois eu vou postar aí, viu? Tempo chuvoso. Vamos lá. Júnior P tá lá na frente. Tempo garoando aqui em São Paulo. A grande São Paulo falada. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Para discutirem mais ações e lidar, né, para saber lidar com essa emergência climática. Uma situação urgente e precisa de ações urgentes. Obrigada, senhora. Até já. Hoje, março, tá? Vai explicar pra gente se fazer atividade aeróbica ajuda no emagrecimento. Oferecimento do Magazine. Exames, testes, vacinas. Ultimamente,
vezes questione até reproduzir para quem está nos acompanhando por imagem. Como que a imagem do Pablo Marçal provocava muito desestabilizado toda a terra, o agressor, a variação que ele daria fica sedimentado desse episódio que aconteceu. Eu estava vindo para cá, pensando e lembrando de quando ela fez uma grande nossa, uma grande coisa na história dos mapas, essa carteira da população, a gente tem percebido, ele muito nas redes sociais, o Marçal consegue novamente o que ele gostaria. São Paulo vai se discutir sobre o Pablo Marçal. Ele vai ser falado novamente. Isso é o objetivo que ele tem. Ele tem muito pouco tempo de televisão. Então, toda vez que ele tem a possibilidade de ter algum tipo de esportes, né, para ter chamado, ele tem a ter Alisa a pista. Alguns nas redes sociais defendem que foi humana em função da provocação que teve, né? Mas incompatível absolutamente com quem quer ser prefeito de uma cidade como São Paulo. Mas o que a gente pode perceber, que é uma coisa que é importante a gente raciocinar, é que tem sempre uma coisa que o brasileiro não tem como muito afé. Só que a gente não é, né? Alisa. Violentos no mundo, desde sempre, desde sempre. Então, assim, esse tipo de episódio não constrange tanto quanto a gente acha que pode constranger. Tem gente que gosta, né? Tanto é que com todas as provocações, com toda a forma completamente diferente de se fazer campanha, o Marçal está aí empatado em primeiro lugar nas pesquisas com os demais candidatos. Então existe um público que quer isso e ele tem entregado isso para sua audiência. O que a gente pode perceber agora, olhando para o cenário, a gente teve na última semana uma mudança, uma volatilidade do voto do Datena sendo praticamente despencando nas pesquisas e isso favorecendo o Ricardo Nunes. O segundo voto do Datena é um voto muito possível de Ricardo Nunes, principalmente quando ele entra com a questão da segurança pública, utilizando o Tarcísio nas propagandas, etc. A gente tem que ver agora, acho que a grande medição dessa semana é sentir se o Datena consegue recuperar alguma coisa depois desse episódio, porque ele fala com um público que detesta o Pablo Marçal, que existe, tem uma parcela aí de rejeição, não necessariamente vai votar nele. E não necessariamente vai votar nele. A gente estava acompanhando nas redes sociais, muita gente que não gosta do Pablo Marçal e que está, entre aspas, comemorando a cadeirada, se sentindo vingado pela cadeirada, mas que não vai, na hora de digitar o voto no dia 6 de outubro, apertar a Datena. Exato. O que a gente tem que ver é o quanto desse público pode ir para o Datena. Porque se for, quem provavelmente vai ser prejudicado nessa história é o Ricardo Nunes. Porque pode ser uma recuperação de voto que o Datena tenha nesse período. Você lembrou o que o Marçal quer são os cortes, né? E hoje, basta dar uma olhada no Instagram dele, já vê que os cortes anteriores ao debate tinham um volume muito grande, ele tem um tráfego muito grande, tinha um volume muito grande de exibição. Mas os da cadeirada disparam, absolutamente disparam. Agora, corre o risco, qual é a probabilidade maior na tua avaliação em relação ao Pablo Marçal, dele ser tratado como aquele que está tentando derrubar o sistema e por isso até cadeirada está sofrendo, ou de um cara que está virando o fio? Fala assim, olha, o cara é tão insuportável que mesmo que eu condene a cadeirada, não dá para imaginar um prefeito de São Paulo se comportando 4 anos como ele se comporta. Eu acho que dessa narrativa, a narrativa dele encaixou e tem um público que quer isso. Tá? E ele consegue conversar. Eu acho que ele está começando a ter uma dificuldade de romper essa barreira. E daí entra esse público que fala, olha, peraí, esse cara está exagerando. E aí o grande problema dele para o segundo turno, caso ele consiga ir para o segundo turno. E por isso hoje as pesquisas apontam que ele não vai no segundo turno. Entre ele e Boulos é absolutamente imprevisível. Que os dois têm rejeições muito altas. E o Ricardo Nunes, nesse meio tempo, fica como o candidato favorito no segundo turno. Caso consiga, o grande problema do Ricardo Nunes é se consolidar no primeiro.
Muito bem. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Vilela sobre as consequências disso tudo que aconteceu, para além do lamento, enfim, da tristeza de todos nós que acompanhamos isso há tanto tempo. Haverá repercussão para a eleição dia 6 de outubro. Qual a repercussão ou quais serão, a gente vai ter que esperar um pouquinho para entender, né, Amanda? É isso, Colombo. Deixa eu dar uma informação. Acabei de sair do telefone com o senador José Aníbal, né? Esse senador José Aníbal, que é candidato a vice na chapa do Datena. Ele me confirmou que o Datena vai prosseguir com a campanha, que ele estará no debate que a gente teve amanhã, pelas 10h20 da manhã, às 10h20 da manhã, que eu vou mediar. E ele disse também que o Datena saiu para esse debate disposto a ser propositivo, que ele aguentou a primeira insinuação, as primeiras provocações do Marçal, fazendo uma menção a um caso antigo de assédio sexual, que já teria sido arquivado pelo Ministério Público, do qual o Datena disse ser totalmente inocente e que, inclusive, a mulher teria se desculpado em cartório e pago alguma espécie de indenização aí. Dito isso, ele diz que, então, portanto, que o PSDB está integralmente ao lado do Datena e que ele vai prosseguir com a campanha, que o provocador, o efeito, a pessoa que provoca o efeito que desestabiliza completamente a campanha no jogo democrático é o Marçal. Eu já havia dito também que o Marçal está no hospital, é possível que receba alta hoje, fez os exames, está, segundo o assessor que passou a noite com ele, com uma fratura leve nas costelas e que também vai participar do próximo debate amanhã. Então, eu acho que todo o resto são perguntas que a gente colocou, que você e o Bruno já colocaram aí na mesa. Vai colar a imagem de provocador no Marçal ou vai colar a imagem de vítima, né? Qual será a exploração agora? E por trás disso tem o fato que todas as pesquisas mostram consensualmente que é a alta rejeição do Marçal, né? A rejeição dele vem subindo. O último Datafolha diz que ele já passou Boulos no índice de rejeição, o que torna a vitória dele, se ele for eventualmente para um segundo turno, muito difícil, seja contra o Nunes, seja contra o Boulos. Então a campanha dele, ao meu ver, precisava adotar alguma espécie de estratégia para virar essa chave, um candidato altamente rejeitado, um candidato mais palatável e que possa também atingir um público no centro. Não sei se conseguirá fazer isso. Pois é, na minha visão, é inadmissível a gente imaginar, a gente discutir a possibilidade de uma agressão física em debate. É inaceitável. A sociedade não pode aceitar, não pode conviver com uma situação concreta de agressão a olhos vistos, à frente das câmeras de televisão, para todo o país, para todo mundo ver. O fato é que é importante que haja um repúdio efetivo desse tipo de prática, de violência, de agressão. Muitas vezes se coloca eventualmente na postura de Pablo Marçal, que é uma postura complicada, muitas vezes até inconveniente dentro das discussões políticas, mas isso se dá no âmbito do debate, isso se dá no âmbito da discussão, no âmbito de estratégias de debate. E nunca se pode admitir uma agressão, uma cadeirada como essa, que realmente passa de todos os limites. Eu espero que a sociedade ela discuta isso melhor, para que a gente não venha cada vez mais... Tem informações? O Supremo Tribunal Federal retoma nessa semana o julgamento sobre o foro privilegiado, que pode atingir inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que você destaca pra gente, Aline? Oi, Lívia. Bom, a Suprema Corte retoma nessa próxima sexta-feira a análise sobre o foro privilegiado, dia 20, nessa próxima sexta-feira, em plenário virtual. Mas já existe maioria de votos para que essa extensão ocorra. A nova discussão sobre o foro privilegiado tem aí fundos de pano. Então, uma delas, a mais recente, seria a acusação de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A depender da decisão do STF, Silvio Almeida pode ter um inquérito aberto na Suprema Corte. Como você bem disse, esse novo entendimento pode impactar também em processos relacionados ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro teve aí pedidos de investigação relacionados à sua atuação enquanto ele estava no cargo como presidente. Esses processos foram remetidos à primeira instância. Um exemplo disso é uma ação de 2023 que acusa Bolsonaro de violar o direito à imagem de crianças e adolescentes. Ele foi acusado de ter usado imagens de crianças sem a autorização dos pais na campanha de 2022. Esse processo terminou ali, foi retido em primeira instância. Em 2016,
O julgamento sobre o foro privilegiado foi iniciado em março deste ano, mas logo em seguida houve um pedido de vista do ministro André Mendonça. André Mendonça pediu e o julgamento foi encerrado ali, parou. Agora o julgamento retoma, já com a volta do voto do ministro André Mendonça. O ministro Gilmar Mendes foi quem propôs essa análise sobre o foro. E segundo ele, as autoridades precisam ser continuem sendo julgadas